Pronto. Boa tarde. Vamos dar início à prática 3, do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV, né? O objetivo da prática, né? Determinar o deslocamento y, né? Y de t, a velocidade v de t e a aceleração a de t, né? De um móvel com um movimento retilíneo uniformemente variado. No caso aí, um exemplo disso é você jogar um corpo em uma determinada altura e você solta ele vai apresentar, né, uma velocidade variada, né, por conta da aceleração. No caso aí, a aceleração da gravidade. O objetivo. Ou também, né, outro objetivo é representar graficamente, né, a posição, a velocidade e a aceleração em função do tempo de um movimento retilíneo uniformemente variado. Vocês vão fazer mais gráficos, né, vão calcular, né, na simulação e fazer um gráfico da velocidade com o tempo, da aceleração com o tempo, e assim analisar o comportamento, né? E agora aqui é representar, né, também a posição em função do tempo ao quadrado de um movimento, né, MRUV. E também verificar a influência da massa na aceleração, o movimento de queda livre, né? Se a massa vai influenciar quando você jogar um objeto qualquer, se ele vai influenciar no movimento, né, da queda livre. Aí no caso aqui é o material da aula prática, que está disponibilizado no roteiro, né, o link. E aqui ele funciona da seguinte forma, né? Você tem um corpo, né? Aí esse corpo aqui ele apresenta variação de massa entre 15 gramas, 30 e 45. Aí aqui você pode modificar, né, essa aceleração da gravidade. No caso, você pode ser a da Terra, né, no caso a Lua ou Marte, né? Aí aqui você pode modificar, né, a posição inicial, se teu corpo quer que esteja aqui nessa posição ou uma posição menor ou menor ainda, né, no caso. Aí esse aqui mostra a régua, né, no caso, você pode posicionar a régua aqui, a régua. Não tem problema, vocês podem colocar o nome durante a aula que eu contabilizo a presença, viu? No caso aqui, ó, vocês podem colocar uma régua, mostrar a régua, e vocês podem posicionar ela aqui para fazer a medição do corpo. Esse aqui é o cronômetro, né? E você, a partir do momento que você libera o corpo, ele vai automaticamente, né? Liga o cronômetro. Entendeu? Aí, lá no laboratório, né, de física experimental, o experimento filmado, disponibilizado, né? E o resultado do mesmo não devem ser considerados para a prática 3, que lá que tem um videozinho lá no canal do YouTube que tem o professor Nildo, né, ele aqui, ele fazendo experimento, né? Experimento. Mas no caso, nós não vamos considerar isso aqui, certo? Esse experimento aqui que o professor Nildo fez, e sim só a simulação. Eu vou explicar mais sobre essa simulação. Aí vamos lá. Como é a equação, né? Do MRUV. Vocês já devem ter visto, né? No ensino médio. E a equação é bem familiarizada, né? Y igual a y0, que é a posição inicial do meu corpo, mais um V0, vezes t, que é a velocidade inicial. Se o corpo está parado, então V0 é zero, né? E aqui mais um meio da gravidade de t ao quadrado. Considerando, né, que o y0
o y0 é o zero, né? Que é o ponto de referência que você vai colocar no seu cálculo. Vai depender muito do ponto de referência. Se o ponto de referência que você está jogando no corpo for zero, então você vai dizer, né, que y0 é zero. E a velocidade do corpo não está parada, você não jogou, né, no caso, y0, zero. Então aqui facilita, né, o cálculo. Então o y final será igual a y igual a 1 meio de gt ao quadrado. Né? No caso aqui eu posso isolar o g, né? Isolando o g, fica 2y, desce esse t2 para baixo. Então fica apenas g igual a 2y sobre t2. Aí qual a interpretação disso, né? No caso, que você tem um eixo, né? Dois eixos, x e y. Você joga o corpo na posição zero. Vem aqui no eixo x. Em um determinado tempo, esse corpo vai estar nessa posição. E quando passa mais um tempo, esse corpo vai apresentar uma variação maior. Por exemplo, se aqui for um tempo t e aqui for um tempo outro t, então esse tempo aqui ele teve uma variação maior de espaço do que esse. Por conta de quê? A variação da gravidade, da aceleração. Né? Se não tivesse aceleração, esse corpo ia ter velocidade constante, né, no caso, e ele ia obter a mesma quantidade de espaço cada tempo. Esse pedaço aqui, no caso. Mas no caso aqui, como é um movimento variado, né, então quem está variando? A velocidade. Com o tempo. E a aceleração é constante. É por conta disso que o corpo, ele, o objeto, né, ele, cada tempo, espaço de cada tempo, né, cada instante de tempo, ele aumenta seu espaço percorrido, né. Tem outra equação também, que é da velocidade. Né? No caso, a velocidade igual a v0 mais gt. Já sabemos que v0 é zero, né? Então, vamos ficar apenas com v igual a gt. Esse v aqui não é a velocidade média, entendeu? Da partícula. É a velocidade no ponto em que posição ela está. Por exemplo, se o corpo estiver aqui, ele vai ter uma velocidade 1, v1. O corpo vai ter um v1. E se o corpo estiver aqui, qual a velocidade dele? Vai ser v2, é diferente. Por quê? Porque ele está variando com o tempo, a velocidade. Entendeu? Por conta da aceleração. Então, cada ponto do espaço aqui, a velocidade é diferente. Entendeu? Por conta já da variação que está tendo por conta da aceleração. Então, no caso aqui, ó, usando o resultado anterior, né, da equação anterior, então EG, né, é igual a 2y T2. Aí, no caso aqui, eu posso isolar o G, né, G. Esse aqui é o G. Aí, substituir aqui nesse V, ó, então fica 2y, fica apenas 2y sobre T, né. Então, a velocidade será 2y sobre T. Ou seja, cada ponto do espaço aqui, se a bolinha estiver aqui nessa posição, ela vai ser 2y sobre T. Se for nessa outra posição, velocidade instantânea não precisa calcular a velocidade média. Viu? No caso aqui você está calculando, por enquanto, a velocidade mesmo naquele ponto, certo? A velocidade que você vai calcular para encontrar a aceleração vai ser o seguinte. Mais na frente eu vou explicar, mas vou dar um spoiler aqui na apresentação. Se você tem um VF bem aqui, um V2 e um V1 aqui, para você encontrar a aceleração, né? Você vai pegar V final menos V inicial e vai fazer a diferença também dividido por T final sobre T inicial. Aí você encontra a aceleração.
ok? Não precisa, aqui no caso aqui, não. Se você pegar essa distância aqui e dividir por t, você vai encontrar a velocidade média. Mas não estamos querendo encontrar a velocidade média. Apenas estamos tentando encontrar a velocidade naquela posição. For uma posição aqui, aí usa essa forma. Se for nessa outra posição, usa essa forma, entendeu? Porque o corpo está variando com o tempo. Aí o procedimento, né, da tabela 1 vai ser o seguinte. Você vai, na simulação, né, nós estamos limitados, né, a uma distância de até 100 centímetros. No caso aqui, vocês vão fazer 6 medidas, né? E cada medida você vai fazer 3 medidas com o tempo. E no caso aqui, você tem o Y, né? Você vai fazer a medida com 10 centímetros. Você já vai jogar o corpo. A partícula com a altura de 10 centímetros. Depois, de 20, 30, 50, 70 e 100. Cada medida que você soltar a partícula, vai ter o cronômetro lá embaixo informando. Já passei. Se você não estiver tentando acessar o link, Beatriz, tenta colocar apenas seu nome aí na caixa de mensagem. Ok? Aí cada medida vai ser 10 centímetros, né? No caso aqui, 10 centímetros. Você vai fazer a medida lá no simulador. Você aperta lá, soltar a partícula. Aí você apresentou bem aqui embaixo o tempo. Aí você vai medir bem aqui. Aí você vai escrever. Aí você vai reposicionar a partícula novamente, joga o corpo, aí você vai pegar a medida, entendeu? 3 vezes. Sabendo que as medidas não são iguais, viu? Não são iguais. Porque ele tem uma margem de erro, ou seja, não vão ser iguais, viu? Então, vocês colocam sempre valor diferente aqui, ó. A margemzinha tem lá, uma margemzinha, porcentagem de erro. Mas aqui vocês estão testando lá e vão colocando as informações aqui. Aí, no caso, lá são até 3 casas decimais no programa. A simulação é tão preciso que se fosse uma pessoa, né, normal como a gente, é tão rápido a simulação que apresenta erros experimentais absurdos. É por isso que você aperta lá retirar, ele já começa a contar o tempo. Em torno de décimos de segundo, 0,1, 0. No caso aqui, no simulador, ele é até 3 casas decimais, 0,143, entendeu? Você soma as 3 medidas que você calculou em cada um. 3 medidas aqui, 3 medidas aqui, 3 medidas aqui. Você vai dividir por 3, né? Aí você vai ter uma média aqui, média de T, né? Essa média de T, né? Tem que ter 3 algarismos significativos para a medida de T. 3 algarismos significativos, depois você vai multiplicar o quadrado. Mesmo procedimento da prática anterior, né? Coloca o T ao quadrado. E aqui, como nós tinha feito a conta, né? No caso aqui, ó, vocês vão calcular a velocidade naquele ponto. Aí vocês vão calcular a velocidade, né? De 2 vezes o y sobre t. No caso aqui, vocês vão ter aquele tempozinho, t, aqui vocês vão ter o t. Então, ok, o t aqui. O y é 10. Né? Se for, mas no caso aqui, metro por segundo. Então, vocês vão converter, né? 10 centímetros para metro. Então, é 0,2. Então, 2 vezes 0,2. 0,1 no caso, né? 2 vezes 0,1, que é 0,2, dividido pelo tempo aqui que foi medido aqui encontrou a média, né? Vocês vão fazer aqui, né? O erro percentual, né, tolerável é 5%. Aí, vamos fazer a mesma coisa que nas outras medidas, né? Com 20, 30, 50, 70, 100. Essa tabela está disponível lá no roteiro, viu? Tá lá, tudo no roteiro da prática 3.
Aí, no caso aqui, vocês vão colocar tudo aqui, os resultados, né, obtidos. Mesma coisa também com a velocidade, ó, 3 algoritmos significativos para as medidas de V. Ok? Uma dúvida nessa tabela? Está ok? Isso, no cronômetro do site mesmo. A partir do momento que você clica lá na partícula, né? Ele já começa a contar o cronômetro. Eu vou fazer a simulação aqui para vocês verem depois. Isso, vai ser com 3 algarismos significativos também. Ok? 3 com tempo, com t ao quadrado, e 3 com a velocidade. Deixa eu... Pode ser. Pode colocar a presença no chat aí mesmo, Beatriz. Não tem problema não. Procedimento, né? Observação. Como o tempo é medido automaticamente na simulação, não depende do tempo de reação humana, como eu tinha falado. Né? Considerar como os algarismos significativos até 3 casas decimais. 3 casas decimais no tempo, 3 casas decimais no tempo ao quadrado e 3 casas decimais na velocidade, viu? Procedimento, novamente, né? Se for usado apenas 2 algarismos significativos na velocidade, na próxima tabela, a variação da velocidade terá, na maioria dos casos, apenas um algarismo significativo, aumentando bastante o erro no cálculo da aceleração. Tem que usar sempre, né, 3 algarismos significativos para a velocidade, já para não dar problema, viu? Porque aqui você vai usar aqui uma velocidade, na medida que você fez, aí você vai arredondar. Aí você arredonda no cálculo, depois arredonda no outro, depois arredonda no outro. Aí vai dar muito problema no resultado final. No caso, aconselho vocês fazer todo o cálculo bem direitinho, com 3 casas decimais, que aí, sendo que a última casa decimal, né, é o algarismo duvidoso, né? Aí, no caso aqui, como eu falei, né, a simulação, eles apresentam, não apresenta, eles apresentam um errozinho, né, esse errozinho já é por conta da flutuação, né, nos valores do tempo, né, de queda, para representar erros experimentais. Por exemplo, ou o ar do ar-condicionado, alguma coisa do tipo, a temperatura, pode influenciar, entendeu? Em erros experimentais. Aí por isso que tem aqui um errozinho da medida da simulação já para simular o caso experimental. Aí o cálculo, né, da aceleração. Vimos que a velocidade naquele ponto, um ponto qualquer, é dado por 2y sobre o tempo, né? Aí com isso, para você determinar a velocidade, a aceleração no caso, vocês vão pegar uma velocidade aqui qualquer, no caso nesse ponto aqui. Então VI dele será 2YI, no caso esse Y aqui, ó, dividido por TI. Né? TI. Aí você encontra a velocidade naquele ponto inicial, bem aqui a velocidade. Aí vocês vão encontrar em outro ponto. Aí velocidade final, né? No caso igual a 2YF. Aí no caso aqui você vai pegar lá na base, lá de cima. Ó. Lá de cima, não é aqui não. Se pegar aqui dá problema. Lá em cima, sempre no seu ponto de referência, né? Você jogou o corpo, né? Lá em cima, ó, y final, vezes 2 sobre o TF. Né? É o tempo que a bolinha chegou até nessa posição. Ok? Aí sabemos o que? Com isso, né? Você tem aceleração, que no caso tem que ser igual à gravidade, é igual a uma variação da velocidade e uma variação temporal, né? Então, F final menos opa, V final menos V inicial será igual a T final menos TI inicial. Aí aqui você encontra, né? A aceleração.
E vocês têm que prestar muita atenção. Isso aqui vai ajudar bastante, pois na tabela aqui vocês podem fazer isso. Ó. Se você fez o cálculo com y 30 e e com y 10, então vocês vão ter aqui a velocidade, ó, v3, né? V3 menos V1 dividido pelo tempo, que foi medido aqui, esse menos esse. Né? Aí vocês vão encontrar a aceleração da gravidade, aproximadamente. Pode pegar qualquer ponto, vocês fizerem na tabela, V5 menos V4, aí T5 sobre T5 menos T4. Ok? Aí você se dá em conta. Outra tabela importante é essa daqui, ó. Justamente da aceleração, né? E vocês vão fazer o deslocamento. O deslocamento é de y0 com y10. Vocês vão pegar o delta t deles. Do T1 menos T0, que o T0 é 0, né? Apenas o T dessa posição aqui. E a velocidade também é a mesma coisa. Velocidade em y0 é 0. E a velocidade é apenas em y10. Né? Aí com isso vocês colocam aqui o resultado da aceleração. A mesma coisa você faz com os outros. No caso aqui, y10 e y20. Aí no caso aqui vamos pegar velocidade na posição 20 menos a velocidade na posição 10. E aqui o tempo. O tempo na posição 20 menos o tempo na posição 10. Aí vai fazendo isso com os outros. Sucessivamente. Né? Deve-se anotar 2 algarismos significativos para as medidas de ar. Aceleração. 2 casas decimais. Okay? 2 casas decimais aqui. Aí, vocês tiver 3 casas decimais, aí vocês arredondam. Se for 5, mais arredonda o próximo número. Se for menor que 5, aí você permanece no número anterior. Aí, a terceira tabela, né, vai ser por conta da influência da massa no tempo de queda, né? No caso aqui, vocês vão fazer com a massa 15, com a massa de 30 gramas e 45 gramas. Aí o tempo de queda em segundos, né, vai ser 100 centímetros. Aí você vai fazer. Calculou o tempo, colocou aqui. Da massa, vamos calcular, foi X segundos, né? Com a massa 30 foi X segundos, aí a massa 45 foi X segundos. Aí vocês vão analisar e dizer o que está acontecendo. O tempo está variando com a massa ou não? Aí vocês vão justificar no questionário. Mesma coisa vocês vão fazer com a altura, né? 50 centímetros. A massa está 15, 30 e 45. Aí vocês vão colocar X segundos, X segundos, X segundos. Aí vocês vão analisar bem direitinho o que está acontecendo. Agora a análise dos resultados, né? Aí vocês vão calcular o gráfico da posição em função do tempo. Né? Isso aqui vocês têm lá na primeira tabela que vocês vão fazer, né? Aí você tem a equação, né? Y igual meio de GT2. No caso aqui já dá para ter uma noção aqui qual o comportamento gráfico, né? Parábola, né? Quadrático, comportamento quadrático, T2. Então, se a posição y aqui e t apenas aqui, é um t, o comportamento vai ser quadrático. Se for T2, o comportamento é linear. Entendeu? Aí vocês têm que colocar os pontos experimentais, né? Na tabela. Se for centímetro, se for em metro, não tem problema. Aí tem que ter a curva. O ajuste da curva. Qual o tipo de curva? É linear, é quadrático, ok. Outra curva. No caso aqui,
O anterior era y por t, né? O segundo é y por t2. No caso aqui, vai ser linear. Imagina você colocando esse t2 sendo um x. Né? Então, vai ser y igual a 1 meio de gx. Então, ele vai crescer linearmente. Ele está aqui, ó. Se eu considerar t2 um x, uma outra letra, ele vai crescer linearmente. E aqui o ajuste da curva, né? Que é linear, quadrático. Os pontos experimentais. Nome da figura. A fonte da figura, se foi elaborado pelo autor, quem elaborou a figura. A unidade de medida. Muita gente errou a unidade de medida. Análise dos resultados novamente, né? No caso aqui, agora com a velocidade. Vocês vão fazer um gráfico. Posição com T, outro com posição com T quadrado, e outro com a velocidade com tempo. Pela fórmula, né? A velocidade igual a GT. Aí, no caso aqui, esse aqui T é linear, né? No caso, não tem expoente 2. Então, é reto. Aí vocês vão analisar novamente, né? Colocar os pontos experimentais, tudo mais. Aqui a velocidade tem que estar em metros por segundo. Tá por metros por segundo. Porque senão dá problema lá, vai ter que converter, se for centímetro. O segundo dá um probleminha aí. Mas é só vocês fazer a mudança, né? E pronto. Aí vocês colocam aqui o ajuste do fit linear, né? E os pontos experimentais. Legenda, tem que ter legenda, pessoal. Tirei muito ponto aí, por conta que apenas colocaram os pontos e uma reta. Pronto, o que não dá para uma pessoa de fora, né? Que não esteja na aula, né? Vai dar problema, não vai entender muito. Isso tem que ter legenda. Tem que ter legenda, tem que ter espaçamento bem adequado. Cada ponto desse aqui não pode significar um ponto desse aqui, ó. Muita gente colocou. Okay? Ele está assim, espaçado. De forma igual. E aqui esquecerá a unidade de medida, só botou a posição, né? O tempo e o L. Pronto. Aí perdeu o ponto. Agora aqui é o gráfico da aceleração, né? Aí, o gráfico da aceleração vocês vão ter na vertical, né? Vão colocar a aceleração metro por segundo ao quadrado e o tempo. Aí no caso aqui, seja um ponto qualquer, um ponto de variação da velocidade final menos a inicial, um TF menos um TI. Você encontra um G, né? Naquele intervalo. Por exemplo, esse T aqui, ó. Esse aqui é um T de T10 a um T próximo de 15, né? 0,15, né? Ou seja, a aceleração naquele canto ali tá pegando essa linha todinha. Aquele intervalozinho todinho ali, ó, comportado por essa aceleração, né? Que é o cálculo da aceleração média. Vocês vão traçar uma reta, né? No caso aqui, como a aceleração está variando, né? Aí é apenas uma reta. Uma reta na horizontal, né? Constante, né? E esse traçelhado aqui significa que naquele intervalo de tempo ali entre T inicial com T final, a aceleração ali é constante, naquele ponto. Aí vocês podem fazer isso com de 20, 10, aí
os outros pontos lá que tem nesse gráfico, essa tabelinha. Vocês aproveitam o resultado aqui e já coloca lá, ó, no gráfico. Aí vocês vão ter um comportamento. Aí depois vocês vão calcular uma aceleração média que passa entre os pontos. É uma linha, né? Horizontal. E aí ela vai te dar o coeficiente aí. Coeficiente aí no caso, né? Não angular. Que a reta não cresce. Ela é constante. Aí seu coeficiente linear, né? Que é o ponto de intersecção com o eixo Y, né? Então, no caso aqui, o ponto de intersecção do eixo Y vai dar exatamente a aceleração da gravidade. Né? E sempre coloca na legenda. E a fonte. Aí o relatório, né? Relatório 3, MRUV, deve ser entregue em PDF até 23h59, o dia 9 de julho, né? 2021. Feedback, o gabarito do relatório, né? Da prática 2. No caso aqui, antes disso, vou mostrar a simulação, né? Pronto. Lá no link que está lá no roteiro, lá no link que está lá no roteiro, né? Acho que é isso aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Materiais. Pessoal, muita gente também errou. No relatório de vocês, roteiro tá aqui, ó. Tá mostrando aqui o link e tudo mais. Muita gente só pegou o material e colocou aqui, ó. Pega o material com link, com tudo e bota no relatório. Aí complica, né? Porque links e acesso deve estar tudo nas referências. Aqui vocês botam o material, no caso aqui, bota um parênteses, ó, link, bota simulação de cada livro, parênteses. Aí vai no site lá, quais são os autores? Ó, tá aqui, ó, os autores. Vou pegar aqui só esse e esse outro. Aí bota o ano. No caso aqui, o ano, 2021. Pronto. Vocês colocam lá no relatório de vocês, professor Nildo e outra professora, vírgula, 2021. Pronto. Links devem estar tudo nas referências. Vamos lá, né? Que é o link, né? Acessar a simulação, no caso aqui, ó. E aqui vocês têm as opções, né? Aceleração da gravidade. Terra, Lua, Marte. As massas, né? 15 gramas, 30 gramas, 45. O corpo está aqui em cima, né? Pronto, vou dar um exemplo. Vou mostrar a régua aqui, gente. Clica nesse botão aqui, ó, aparece a régua. Vou posicionar ela. Aí tem duas maneiras para você posicionar a bolinha. Isso depende muito do ponto de referência, né? Você tem que ter a referênciazinha. Ó. No caso aqui, ó, se vocês colocar a referência da posição no centro da bola, o 100, né? Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado, ó, 100 com o centro da bolinha, né? A bolazinha homogênea, o centro de massa dela. Então, na hora que ela cair, vou liberar, ó. Pronto. O zero, a posição zero dela tem que estar no centro também. Entendeu? E isso aqui é em segundos, ó. Então é 0,456 segundos. Aí no caso aqui você tem 3 algarismos significativos. 3 casas decimais depois da vírgula. Aí você anota lá, vai ligeiro, lá na tabela. Olha aqui a tabela, peraí. A tabela aqui. Pronto, aí vocês aqui, ó, uns 100 centímetros, né? A simulação foi 100, foi com 100, ó. Aí vocês vão colocar 0,456, aí você faz de novo. Ó, não vai dar o mesmo resultado, 0,456.
456. Aí vocês vão reposicionar a bolinha. Magicamente ela aparece em cima. Vocês vão liberar novamente, ó, 454. A anterior era 456. No caso aqui, se vocês mudar a réguazinha, no caso, se você quiser botar o zero na posição da base, pronto. Lembre-se que agora o seu ponto de referência agora é aqui, ó, na base da bolinha. Então, aí eu vou soltar, né? Tá na base da bolinha. Pronto, aí vocês colocaram bem aqui, né, no centro, aí tá errado. Se você soltou a bolinha e colocou seu ponto de referência na base, então você calcula lá embaixo na base, ó, e tá juntinho, ó. Entendeu? Só botar no 100 é melhor. Vou visualizar melhor. Não importa, galera. Não importa. O importante é que a posição inicial tem que coincidir com a posição final da sua partícula. Ok? Já para não ter problema nas medidas. Aí, no caso aqui, você vai jogar, ó. Aí pronto, aqui está correto. Se você colocar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para baixo, e liberar, e vocês medir aqui na metade, né? Aí já a medida que você fez não é 100 centímetros, é menor que 100. Por isso que tem que ter o ponto de referência. Né? Se começou pela metade, tem que terminar pela metade. Aí no caso aqui, agora é o seguinte, agora eu vou reposicionar a bolinha. Esse aqui é o primeiro experimento lá da prática, é 100. Agora 70, eu quero 70. Como é que eu vou modificar aqui? Aí tem que ir, ó, posição inicial, aí vocês vão descendo a bolinha. No caso, deixa eu só... Na metade aqui, pronto. 70. Pronto, né, aqui. 70. Pronto. Aí aqui 70. Vocês vão jogar a bolinha. Presta atenção lá se a massa é 15 no roteiro. Se você está fazendo a medida com 30, 45. Mas aí eu acho que vocês vão analisar bem direitinho e vão descobrir que não interfere. Pronto, aí com 70 centímetros, né? 70. Pronto, aí vocês vão lá no... Coloca aqui, 70, primeira medida. Posicionar de novo. Aí deu outra medida. Aí coloca aqui, outra medida. Aí novamente. Vocês colocam aqui outra medida. Pega essas três medidas, faz a média das três. Aí você vai ter uma média de T, com 3 algarismos. Depois vamos multiplicar, né? Tirar o quadrado. Vocês vão ter 3 algarismos também, tem que ser 3 algarismos. Significativo depois da vírgula. E depois vocês vão calcular a velocidade. 70, né? 0,7 vezes 2 dividido pelo T médio. Pronto. Aí, apenas isso, né? Você pode modificar. Agora, eu não quero 50, né? Vou diminuindo. Pronto. Na metade da bolinha, né? Você joga. Vocês vão fazendo isso. Aí vão diminuindo. Espaço. Agora 40. Aí agora com 30. 20. 10. Aí você libera. Assim, vocês podem posicionar no centro, podem posicionar em cima da bolinha ou
na base da bolinha, o importante é que a medida inicial tem que coincidir com a medida final, ok? Por exemplo, esse aqui, ó, 100, tá no meio. Aí você vai liberar. O final dela tem que terminar na metade dela também. Se você colocar a medida mais embaixo, ó, da bolinha, vem aqui, ó. Aí a medida lá que você vai calcular é na base também, ó. Mesma coisa se você quiser colocar em cima da bolinha. Vai ser também em cima a medida. Entendeu? E prestar atenção no ponto de referência. Aí vamos brincar aqui, ó. Botar aqui a gravidade da Lua. No caso lá não tem um trabalho só da Terra, né? Que é só para brincar mesmo. Então, você libera. Já foi mais de um segundo. Enquanto que lá a gravidade é menor. Isso demorou bastante pouco para ir. De Marte. Aí é um intermediário, né? Da Terra e a Lua. E foi menor, né? E foi maior, né? Segundo que a Terra. Então, provando que Marte, a gravidade de Marte é menor do que a da Terra. Ok. Alguma dúvida aqui, né? Na simulação? Tudo ok, né? Olha lá de novo no roteiro. Aqui a tela, né? Da simulação. A tabela está disponível lá no roteiro, né? A tabela 2, tabela 3. E o questionário, o gráfico. Gráfico Y contra T. Da tabela 1. Vou fazer o gráfico aqui. Pode me, pode me comunicar comigo pelo e-mail mesmo, entendeu? Eu me comunico por lá. Muitos alunos já mandaram e-mail tirando dúvida, eu tiro dúvida por lá. Porque assim, você, você faz a medida, né, 3 vezes por conta que apresenta o erro experimental. Entendeu, Camilo? Camilo. Apresenta o erro experimental já. O próprio simulador ele já tem uma margenzinha. Ah, eu quero uma margenzinha de 5%. Uma margenzinha de 2%. Aí ele vai de acordo com o experimento que você vai fazer no laboratório mesmo. Pronto, ó. Por isso que ele vai dar um valor diferente, ó. Ele não vai dar novamente 727, ele não vai, ó. Vou posicionar novamente, ó. Olha, 738. Ele tem uma margem de erro já por conta dessas flutuações, entendeu? Que tipo de flutuações? Por conta da temperatura do ambiente, que não está muito agradável. Por conta do ar, né? Do ar-condicionado. Tudo isso interfere, né? No experimento. E por isso que a simulação já vem com um errozinho, já por conta desses, de se tornar mais realista, né? O experimento, né? Aí no caso aqui, ó, tem aqui a tabelazinha, ó, vocês vão fazer o gráfico, né? Como eu tinha falado, de Y, um T, ó. Ok? Aí são quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 6 tempo, médio, 6 comprimento. Essa é a primeira questão aqui, ó. Tranquilo, né? Aí, a segunda. Y contra T2, da tabela 1. Novamente aqui, ó. Só vai mudar isso aqui, ó. Pronto. O que representa o coeficiente angular do gráfico Y contra TI? Entendeu? Aí vocês vão justificar. Você tem aqui um gráfico, né? De Y contra T. O negócio aqui não vai ser
é, esquisito, né? Aqui na aula prática, no gráfico, por exemplo, isso quanto tem, ó, aqui não é reta não, galera. Tem muita gente que colocou no relatório passado, né? Então os pontos aqui curvando, que claramente dá para visualizar que não é reta. Aí teve gente que botou ajuste linear, entendeu? Não é um ajuste linear. Tá vendo a curva aqui? Então, é, tem que ser, não é linear, é quadrático. Aí no caso aqui, ó, vai calcular o coeficiente angular, vai informar nada não, só vai dizer que a concavidade é, né, acima, né, da parábola aqui. Vai dizer o quê? É, é uma parábola, pronto. Aí, dei a resposta aqui, né? É, outro, agora, o que é que significa coeficiente? De T2, ok? Tem que fazer o gráfico, ok? Esse aqui é só exemplo. Aqui é uns exemplos, é só exemplo, para vocês não se perderem, né? E ali já mostra bastante, aqui tem legenda e tudo mais, para vocês não errar mais novamente. E aí vocês vão analisar o y contra T2. Aí o que significa isso? Né? Vocês vão lá, y T2, ó. Y T2. O que significa isso? É isso aqui, ó. É a gravidade sobre 2, pronto. Tranquilo. Gravidade sobre 2, ó. Pega aqui, aí vai encontrar a gravidade também bem ligeirinha aqui também, ó. Y sobre T2 vai dar um coeficiente angular, que é isso, ó. Né? Então, A, né? E o coeficiente angular que vocês vão encontrar lá, né? Vezes 2 vai dar G. Pronto, aí vocês colocam aqui, ó. Curva linear, né? Ajuste de curva linear, vírgula G. Aí o G, coeficiente angular, vezes 2. Pronto, já dei a resposta. A gravidade foi encontrada. Né? Aí, isso aqui é o coeficiente angular. Esse aqui tem a argumentação melhor, né, para responder essa questão. Trace o gráfico da velocidade em função do tempo, com a tabela de dados da tabela 1. É aqui, assim. Pronto, essa questão praticamente só para fazer gráfico mesmo. E aqui, ó, pronto, aqui, velocidade, né, pelo tempo. Pronto, só isso. Traço o grau de aceleração, né, com tempo. Aqui, ó, aceleração com tempo. Ok? Determina a aceleração pelo gráfico de y contra T2, ó, como eu falei, não foi? Falei aqui, ó, que dá para encontrar a velocidade, a aceleração multiplicando, né? O coeficiente angular que você encontrou da reta vezes 2. Aí você encontra a aceleração, né, da gravidade. Ok? Outro exemplo, vamos ver aqui uma outra dúvida. Determine a função que correlaciona a altura da queda e a função da queda, né? E o tempo de queda. Aí vocês vão lá fazer a equaçãozinha bem direitinho. O gráfico, né? O que que significa? Vai dar muito semelhante àquela equação lá do sorvete que vocês viram no ensino médio, né? E a 9, né? A única questão assim subjetiva. Ah, tem essa daqui, subjetiva. Usa aqui 3. Tempo de queda depende da massa. Vocês vão fazer lá a simulação. Ah, eu quero mais 15, não, eu quero 30, 45. Pronto. Bem simples, né? Aí, deixa eu ver se tem mais uma dúvida aqui. Tem mais alguma dúvida, professor? Vocês? Tem mais alguma dúvida?
Posso desligar, interromper a gravação? Ok. Isso, né? Vou fazer um exemplo aqui no gráfico. Esse aqui é o gráfico, né? Tá na aula anterior, né? Aí, ok. Vou fazer aqui uns pontos. Então, dados bloco de nota. Vou fazer aqui 2, 4. 3, 9, 4, 16, 25, 6, 36. Esse aqui é o eixo. Essa primeira coluna é o eixo. Vocês podem colocar 0, 0, 0, 0. Né? Pronto. E coloca uma linha, parece que está dando problema, né? Coloca outra linha aqui. Primeira coluna aqui é o eixo Y, né? Que no caso aqui vocês vão colocar, né? A segunda o eixo Y. Não, o eixo X, a primeira, e a segunda o eixo Y. Vocês vêm aqui salvar. Aí trabalho dados. Vocês vão lá importar, né, o arquivo. Ó, se aqui tiver lá, for vírgula, né? No caso, se for vírgula, vocês vão adicionar essa caixinha, né? Se for pontos, se tiver dando problema com ponto e vírgula, vocês marcam essa caixinha ou marca. Ah, sim, tá dando problema porque a área de trabalho está no centro. Ele não consegue ler. Então, vou mudar o arquivo para um local que não tem acesso. Documentos, dados. Pronto. Aí eu clico aqui 2 vezes no gráfico, tiro a linha, coloco uma bolinha, né? Fazer o fit, né? Uma curva aqui. Aí eu venho em símbolo, aumento aqui um pouquinho aqui a visualização, né? Tamanho, posso diminuir. Vou botar aqui dados experimentais. Dados experimentais. Pronto, aparece lá a legenda, né? Ok, o fit, esse aqui, vou só tirar aqui um pouquinho de posição, essa legenda. Vou colocar um pouquinho à esquerda, né? Aí eu venho aqui em data, ó, transformation, aí vem regression, né? Clica na curva, que é essa de ponto. Aí tem aqui, ó, tipo de fit, linear ou quadrático, ou cúbico, ou quarta potência, né? Aí vocês vêm aqui e coloca o quadrático, ok? Aí clica, pronto. Aí, ó, show de bola. A gente dá aqui coeficiente angular. Ó. Isso aqui tem na questão lá, que vocês têm que resolver. O que significa isso? Né? No caso aqui, o coeficiente é 1, né? Aí vocês têm aqui, vocês podem clicar, né? Aumentar aqui a visualização, né?
Caso aqui eu vou aumentar mais aqui, né? Pronto. Aí clica duas vezes aqui na linha, aí vocês colocam aqui embaixo, é, ajuste quadrático. Ajuste quadrático, ou parabólico, alguma coisa do tipo, né? Pronto. Aí você vem aqui, ó. Você vem lá no eixo X, não sei qual a posição, né? Mas um exemplo aqui, né? Vocês colocam aqui tempo, né? Uma coisa seja semelhante. Tem aqui. Deixa eu aumentar. Aumenta. As linhas. Aumenta também. Né? O eixo Y novamente a mesma coisa. Aumenta aqui e aqui. Aí você coloca aqui um L, qualquer. Né? O da experimento passado, né? Pronto. É, pode continuar fazendo a folha, ok? Não tem problema. Só que tem que ter legenda, espaçamento ok aqui. É mais rígido, isso dá certo. Fazer bem direitinho dá certo. Ó, tem que ter os eixos, as unidades de medida, os pontos e o ajuste, né? Qual tipo de ajuste. Beleza? E aqui o figura 1, aí tem que colocar o nome da figura, né? E aqui a fonte. Eu só gostaria de saber se o e-mail de vocês estão correto, pessoal. Aqui na turma 13, ó. Aí no caso aqui eu vou para a gravação, desculpa.